Sejam bem-vindos, vamos iniciar aqui o nosso, eu acredito que pela minha contagem já faz um tempinho que eu não gravo, mas acho que é o quinto vídeo sobre o assunto de placas de base. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, comentar com vocês alguns aspectos das verificações com relação a bases sujeitas à força cortante, certo? Então deixa eu pegar aqui o ponteiro. Nós temos aqui que os pilares eles vão estar na maioria das vezes, né, sujeitos a esforços axiais, sejam ele de compressão ou de tração, e também a um momento fletor, seja aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário. Mas em algumas situações nós projetistas, né, encontramos placas de base, ou seja, o vínculo que está ali amarrando o pilar à fundação, nós podemos encontrar ali bases sujeitas à força cortante, tá? Força cortante. É, essas forças cortantes, elas podem ser significativas ou não. Se elas forem relativamente pequenas, vocês vão perceber que o próprio atrito entre o concreto e a placa de base, né, que é feita de aço, esse atrito ele consegue vencer a força cortante que está aplicada ali. Basta vocês lembrarem da lei o princípio lá de Morcombe de atrito da envoltória, né, de Morcombe com relação a tensões normais e tensões cisalhantes. Se você tem duas superfícies que estão em contato, quanto maior a força normal entre elas, né, as tensões de contato entre elas, maior vai ser esse atrito resistente entre essas duas. Então teria o mesmo princípio aqui para as placas de base. Então vai existir um atrito ali entre a placa de base e a superfície do grout, né? Esse elemento de enchimento que está aqui, tá? E quanto mais rugosa for essa placa de base, maior vai ser esse atrito. Quanto maior for o nível de esforço normal, também maior vai ser esse atrito. Só que por vezes, né? Por vezes, a força cortante que é aplicada na placa de base, ela pode ser significativa. E aí o atrito existente entre a placa de base e o concreto de nivelamento, né, o grout, pode ser que esse atrito não seja suficiente, aí você precise de mecanismos resistentes e adicionais para serem considerados no seu projeto. Então vamos tratar aqui de um dos elementos, né, que fazem parte de um desses mecanismos, que é um dos mais simples de serem executados, que é você soldar. Deixa eu limpar aqui a tela. Você pode soldar uma chapa de aço. Aqui eu estou mostrando essa chapa de aço vista de lado. Então eu tenho aqui uma espessura, a espessura dessa chapa de aço, vou chamar de TC, tá? Que é a espessura de uma chapa de cisalhamento que combate a força cortante. Então, quando você aplicar uma força cortante na horizontal nessa placa de base, ela vai, como essa chapa que está aqui indicada em verde, como ela está soldada à face inferior da placa de base, e ela está também mergulhada dentro do elemento de fundação, tá certo? Então, quando a chapa de aço tentar se movimentar para a direita ou para a esquerda, dependendo aí do sentido da força cortante, ela vai empurrar essa chave, tá? Essa chave de cisalhamento, não, essa chapa, né, de cisalhamento que existe ali na face inferior da placa de base. E essa chapa de cisalhamento, ela vai empurrar o concreto, ela vai entrar em contato com o concreto e, obviamente, que não vai haver o deslizamento se a chapa de aço tiver uma resistência ali no estado limite último maior do que a força cortante que está sendo aplicada nessa chapa de cisalhamento, tá? Outro mecanismo que a gente utiliza bastante é o próprio mecanismo resistente dos chumbadores. Então, do mesmo jeito que os chumbadores resistem ali a esforços de tração, quando você aplica um momento fletor, um dos chumbadores fica tracionado, ou os dois podem ficar tracionados eventualmente. E aí, esse chumbador, além de estar sujeito a um esforço axial de tração, ele também pode estar sujeito a uma força
cortante. Então é sempre interessante a gente, quando for verificar os chumbadores, se o caso, né, se for feito o caso de vocês considerarem que os chumbadores vão, né, contribuir para a resistência à força cortante, então você tem que verificar que os chumbadores têm que atender ao estado limite último, né, com a combinação de esforços, que seria a força cortante mais a força de tração, tá? Então, frequentemente, se os esforços com relação à força cortante for pequena, então o próprio atrito entre a placa de base e o concreto ele consegue dar conta disso. Se for um pouquinho maior, os próprios chumbadores conseguem cumprir esse papel de aumentar a resistência à força cortante da placa de base. Mas em situações mais extremas, aí a gente tem que partir para a chapa de cisalhamento, né, que é essa chapa que é soldada na face inferior, tá? Aqui uma pequena mudança na nomenclatura, mas nada impede que vocês usem o termo chapa de cisalhamento também. A gente encontra na literatura, principalmente no livro do professor Facuri, o termo barra de cisalhamento, tá? Porque nem sempre esse elemento que contribui na resistência à força cortante vai ser uma chapa, ele pode ser outros tipos de componentes em aço, podem ser pedaços de perfis, tá certo? Podem ser cantoneiras, por exemplo, perfis I, perfis em U, enfim, podem ser de diversos tipos de elementos em aço. Então, o termo chapa é porque eu estava me referindo literalmente à chapa de aço soldada na face inferior da placa de base. Mas vocês podem ter perfis também, tá certo? Então, aqui eu trago uma ilustração de uma chapa de cisalhamento ou barra de cisalhamento, como vocês preferirem chamar. Essa chapa de aço, ela é soldada na placa de base na face inferior e, como eu tinha falado, ela fica mergulhada dentro, né, ela fica embutida dentro do elemento de fundação ou do elemento de transição da estrutura de concreto para a estrutura de aço. Então, o que se faz na prática é concretar o elemento de fundação ou o elemento de transição, deixando um espaço vazio para que essa chapa de aço, essa chapa de cisalhamento ou barra de cisalhamento possa ser inserida depois junto com o pilar. E aí depois todo esse volume aqui, né, depois que a placa de base é nivelada, ajustada, aí todo esse volume aqui ele é grauteado, tá, com aquele microconcreto que a gente já comentou em aulas passadas, tá certo? Só que vale lembrar também que além da chapa de cisalhamento, além da barra de cisalhamento, vocês também podem ter a contribuição ao cisalhamento dos chumbadores, tá? Não é uma contribuição tão efetiva quanto a barra de cisalhamento, mas em casos em que a força cortante é menor, ela vem bem a calhar, ela se torna mais econômica, mais competitiva, né? Então, o que a gente vai tratar nos próximos slides são aspectos construtivos e aspectos de projeto relativo a essas duas soluções, tanto a chapa de cisalhamento, né, ou barra de cisalhamento, como também com relação à resistência à força cortante dos chumbadores. Tá certo? Então, eu trago aqui uma outra ilustração de uma placa de base, de um pilar. Esse pilar aqui, vocês estão vendo até que tem um elemento de contraventamento conectado à placa de base, né? Então, pode ser aquele contraventamento em X, contraventamento em V, né? Em V invertido, enfim. Então, tem um elemento, uma dupla cantoneira, né? Oposta pela face. Ela está conectada a uma chapa Goussé aqui uma chapa Goussé que está soldada na placa de base. Mas aí vocês percebam que nessa placa de base que está aqui indicada, existem duas barras de cisalhamento. Uma barra nesse sentido, que está ilustrada aqui a espessura dela aqui, ó. E ela mergulha ali dentro do elemento de fundação, tá? Assim como existe uma barra de cisalhamento também na outra direção da placa de base. Então, no caso de vocês terem placas de base sujeitas à força cortante em direções ortogonais, então pode ser necessário, né? Pode ser necessário, dependendo da magnitude da força cortante,
a adoção ali dessas chapas de cisalhamento em direções ortogonais. Nessa figura que eu estou tratando aqui, eu tenho uma barra de cisalhamento, certo? Uma barra de cisalhamento em forma de chapa, em que ela é paralela às abas da mesa do perfil em I. Ou seja, é porque você tem uma força cortante significativa nessa direção aqui, ó, nessa direção, na direção da alma, né, do perfil, tá certo? E aí você coloca uma chapa de cisalhamento para combater, dar mais resistência a essa força cortante nessa direção. Se você tiver uma força cortante nesse sentido, então você precisaria também de uma chapa de cisalhamento nessa direção aqui, né? Tá mal desenhado, mas é essa a ideia, tá? É o que está ilustrado nessa imagem. Então tem barras de cisalhamento em direções ortogonais. Geralmente o que acontece nos projetos que a gente trata na disciplina, né, na disciplina de estruturas de aço, é que a gente considera uma direção predominante, né, uma direção que é mais solicitada, e aí a outra direção, os esforços são tão pequenos que o próprio atrito ele consegue combater a força cortante, né? Então, nos projetos didáticos que a gente vê na disciplina, seja do posto de gasolina, seja do hangar, enfim, seja do mezanino, então sempre vai ter uma direção em que a força cortante na placa de base ela é mais significativa do que na outra. Então, é para essa direção que vocês têm que verificar a resistência à força cortante, ou seja, atender ao estado limite último com relação ao deslizamento da placa de base e outros estados limite últimos cabíveis, tá certo? Então vamos continuar aqui no próximo slide. Aqui eu trago um outro exemplo. Eu peguei essa imagem aqui de um software de projeto, né, de estruturas em aço. Agora eu não recordo qual foi, mas vocês vejam que tem aqui uma chapa, uma placa, né, de base com chumbadores indicados, né, no volume, no 3D. E aqui embaixo, inserido dentro ali do elemento de fundação, que esse aqui está em cian, vocês têm uma barra de cisalhamento que é composta por um perfil I, tá? Um perfil I do tipo W, né? Enfim, poderia ser um perfil soldado, poderia ser cantoneiras, poderia ser um perfil em U, não importa. Mas a ideia é que essa barra de cisalhamento, assim como qualquer outra barra de cisalhamento que a gente vai ver, ela tem ali uma capacidade com relação à força cortante. No caso aqui que a gente vai abordar nesse vídeo em específico, a gente vai tratar apenas de barras de cisalhamento que são compostas por chapas, porque o projeto é mais simples de ser apresentado. Se você tem uma barra de cisalhamento na forma de um perfil em I, né, na forma de um perfil em I, basta vocês remeterem ao cálculo imagine que você tivesse aqui uma viga em balanço, tá? Sujeita a uma carga concentrada, tá? Uma carga concentrada, e aí você teria que verificar esse perfil, no caso a barra de cisalhamento, para essa força concentrada próxima ao apoio, né? Então, basicamente seria isso aqui, você teria uma força cortante aplicada aqui, aliás, você teria uma carga concentrada resultante, né, das tensões ali no contato da barra de cisalhamento com o concreto. Você teria ali uma força resultante que está empurrando essa barra de cisalhamento. Você teria que verificar esse perfil a essa força. Mas a gente vai ver apenas para chapas, né, de aço, que é mais simples o projeto, mais rápido de ser verificado e, portanto, vocês possam aplicar nos projetos, né, da disciplina, tá bom? Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, nas várias situações de projeto que a gente tem, as chapas de aço, quando sujeitas a uma força cortante, elas têm ali um atrito no contato entre a chapa de aço e o concreto, né? E esse atrito é tanto maior quanto maior foi o nível de esforço normal entre essas duas superfícies de contato. E aí, se você precisa de uma superfície de contato, você tem que verificar de antemão quais são as dimensões dessa área de contato entre a placa de base e o elemento de fundação. Ou seja, para aquela combinação de ações que você está verificando,
no caso aqui, eu estou ilustrando uma situação em que o pilar está comprimido e tem um momento fletor. Então vai ter uma excentricidade da carga, né? E aí, portanto, o lado esquerdo aqui da placa de base vai ficar em contato com o bloco, né, de fundação, e o lado direito aqui vai perder contato com o solo, ou com o solo não, com o concreto, né? E, portanto, esse chumbador aqui ele ficaria tracionado. Então, para o cálculo dessa resistência com relação ao atrito, né? Essa resistência por atrito da placa de base com o elemento de fundação, a gente precisa inicialmente calcular quem é a profundidade das tensões normais de compressão do elemento de fundação com a placa de base, que é aquele Y que a gente já viu em vídeos anteriores, tá certo? Que a gente já viu em vídeos anteriores. Aí, vale lembrar que aqui está sendo retratada uma situação em que a gente tem um esforço normal de compressão, tá? Um esforço normal de compressão no pilar. Se o seu pilar ele está tracionado, frequentemente a gente joga fora essa parcela de atrito, tá? Mesmo que seu pilar esteja tracionado com uma força muito excêntrica e, portanto, você tenha tensões normais de compressão na placa de base em uma determinada profundidade ali, para facilitar os cálculos, na grande maioria dos exemplos que eu vejo, a gente joga fora a contribuição do atrito se o pilar estiver sujeito a esforço axial de tração. Então, se ele estiver comprimido, né, se o pilar tiver um esforço axial de compressão, a resistência de cálculo, né, com relação ao mecanismo do atrito é o menor dos dois valores, 0,7 do coeficiente de atrito, que depende da superfície, né, da chapa de aço que está em contato com o concreto, vezes o esforço axial de compressão no seu pilar, tá? Então lembra bastante aquelas fórmulas que a gente vê lá em mecânica clássica, tá certo? Tá certo? Ou 0,2 da resistência à compressão do concreto do bloco de fundação vezes a área da placa de base que está em contato com o elemento de fundação, né, que é o Y vezes o BPB. Então tem as duas equações, vocês verificam as duas e o mecanismo resistente com relação ao atrito vai ser o menor dos dois, né? Sempre o menor dos dois, o mais crítico. E aí, portanto, na situação de verificação que você vai, por exemplo, vou verificar o cisalhamento da barra de cisalhamento, né? Ou então dos chumbadores. Então vocês têm que ter em mente que a parcela de força cortante que vai para a barra de cisalhamento a parcela né, é igual à força cortante no pilar menos o que foi absorvido, né, combatido, né, pelo atrito resistente entre a placa de base e o concreto. Se o pilar não estiver sujeito a um esforço axial de compressão, ou seja, se o pilar estiver tracionado, então não vai existir a contribuição do atrito. E aí, portanto, toda a força cortante do pilar seria transmitida para os elementos que compõem o seu sistema, seja a barra de cisalhamento, seja os chumbadores, tá certo? Então, vamos ver algumas considerações práticas aqui algumas considerações construtivas, né, com relação às barras de cisalhamento. Então, a profundidade das barras de cisalhamento, né, o comprimento, ou melhor, a altura da barra de cisalhamento, que eu chamo aqui de HBC, tem que ser no mínimo igual a 2 vezes a profundidade da argamassa. Então, se você tiver uma argamassa do grout, né, uma argamassa de nivelamento ali de 4 centímetros, por exemplo, a sua barra de cisalhamento teria que ter no mínimo 8 centímetros de altura, no mínimo. Então, isso é um valor mínimo para que essa barra de cisalhamento ela fique mergulhada dentro do elemento de fundação. E vale lembrar que o elemento de fundação ele vai ser concretado, vai ser deixado um espaço aqui vazio, né? Para que quando você vier com o pilar, com a placa de base, essa barra de cisalhamento seja inserida dentro desse furo, dessa cava, né, dessa cavidade que fica no elemento de fundação, para que depois tudo isso aqui seja
grauteado, né? Toda essa área que está aqui em amarelo, mais essa área da cavidade aqui seriam concretadas com o grout. Então deixa eu apagar aqui as anotações. Vamos para as verificações da barra de cisalhamento quando ela é composta de chapa por uma chapa de aço. Então, como eu tenho falado para vocês, já tinha dado spoiler, a barra de cisalhamento, certo? Ela é dimensionada como se fosse uma viga que está engastada na face da placa de base, né? Tá certo? Se você empurra, né, essa placa de base para a direita, então, pelo princípio de ação e reação, vão surgir tensões normais no concreto, empurrando a chapa de cisalhamento para a esquerda, tá certo? Empurrando a chapa de cisalhamento para a esquerda, ou seja, você vai fazer essa chapa de cisalhamento fletir dessa maneira aqui, ó, dessa maneira, ou seja, essas fibras aqui do lado direito da barra de cisalhamento, elas estariam tracionadas, e as fibras do lado esquerdo da barra de cisalhamento, elas estariam comprimidas. E aí, a seção crítica para verificação da flexão da barra de cisalhamento é justamente a seção em que o momento fletor é mais significativo, que é justamente a seção de engaste. Então, frequentemente a gente admite que as tensões no concreto, no contato ali com a barra de cisalhamento, simplificadamente, né, a gente adota que elas são uniformemente distribuídas, né? Ou seja, o valor é constante ao longo de toda a profundidade da barra de cisalhamento mergulhada dentro do elemento de fundação. A gente não considera as tensões de contato entre a barra de cisalhamento e o grout. É só o trecho da barra de cisalhamento que está mergulhado dentro do elemento de fundação, tá? A gente vai ver já já como é que a gente calcula essas tensões de cisalhamento, mas basicamente o que a gente tem que ter em mente é que o momento fletor nessa seção crítica aqui, ó, na seção de ligação, né, entre a barra de cisalhamento e a placa de base, seria essa força cortante, já que para que tenha o equilíbrio das forças horizontais igual a zero, né, a força cortante na barra de cisalhamento ela tem que ser igual às tensões resultantes, a resultante das tensões normais de compressão na placa de base, não, na barra de cisalhamento. Então, vou ter ali uma resultante dessas tensões de compressão, tá? Eu posso chamar de alguma simbologia específica, mas ela tem que ser igual a força cortante na barra de cisalhamento, com seu valor de cálculo, vezes um determinado braço de alavanca, que eu chamo de CBC, né? CBC. Tá? Então, se eu pegar essa força resultante das tensões normais do contato do concreto com a barra de cisalhamento, vezes o seu braço de alavanca, eu vou obter o momento fletor na seção de engaste da barra de cisalhamento com a placa de base. Esse braço de alavanca, a gente calcula como sendo ali a altura da argamassa do grout, né? Essa altura aqui, HAR, certo? Mais o HBC menos o HR, ou seja, essa distância aqui, dividida por 2, né? Dividido por 2, ou seja, eu estou considerando que essa resultante de compressão na chapa ali na barra de cisalhamento, ela está na metade da altura que está mergulhada na fundação. Tá? Metade da altura da barra de cisalhamento que está embutida dentro do elemento de fundação. Então é dessa maneira que eu encontro o momento fletor máximo, né, de cálculo que está fletindo, né, essa barra de cisalhamento. Seria o mesmo momento fletor que eu levaria em consideração se eu estivesse projetando uma barra de cisalhamento na forma de uma cantoneira, na forma de um perfil I, não importa. Eu estou retratando aqui uma chapa porque é o caso mais simples, tá certo?
E aí, as tensões normais no contato do concreto com a barra de cisalhamento, né, com a nossa chapa, como eu já tinha falado, essa resultante aqui dessas tensões tem que ser igual, tá? Essa resultante aqui no contato do concreto com a barra de cisalhamento tem que ser igual à força cortante que está indo para a nossa barra de cisalhamento, tá? Se eu admitir que elas são uniformemente distribuídas, certo? Então, essas tensões ali no contato seria a própria força cortante dividido pela área da barra da chapa, né, de aço que está em contato com o nosso elemento de fundação. Então, bastaria pegar ali a largura da chapa de aço, né, Bzinho, BC, né, barra de cisalhamento, vezes a altura da área de contato, que é essa distância daqui para cá. Então, vocês teriam ali o cálculo das tensões normais nesse contato entre a barra de cisalhamento e o elemento de fundação. Tá? Vale sempre lembrar que a força cortante que vai para a barra de cisalhamento é a força cortante na placa de base menos o que foi combatido ali pelos mecanismos relativos ao atrito entre a chapa de aço da placa de base, né, e o concreto. Se o pilar tiver tracionado, aí essa parcela vale zero, tá certo? Vale zero. No caso dos chumbadores, no caso de você não ter, no caso de você preferir ter, né, deixa eu apagar aqui todas as anotações. No caso de você ter uma força cortante relativamente pequena, então essa força cortante que está solicitando ali a sua placa de base, ela pode ser combatida pelos próprios chumbadores. Então, se você aplicar uma força cortante na placa de base para a direita, como está indicado aqui na figura, né? Se você aplicar uma força na placa de base para a direita, a chapa de aço da placa de base, tá? Ela vai entrar em contato aqui com essa face aqui esquerda da placa de base, vai entrar em contato com os chumbadores e vai cisalhar esses chumbadores. Então, portanto, os chumbadores vão aplicar uma força da direita para a esquerda no sentido oposto à força cortante que estava empurrando a placa de base, tá? E aí, como os chumbadores estão é sempre o princípio de ação e reação, né? Se os chumbadores estão empurrando a placa de base para a esquerda, tá? Eles vão entrar em contato com o concreto aqui, ó, nessa região aqui, ó. Vão entrar em contato aqui, ó. E aí surgem pequenas fissuras de fendilhamento aqui no contato entre o chumbador e esse concreto. Então, o chumbador ele está sendo empurrado para a direita pela força cortante. Ao entrar em contato com o concreto, quando essas tensões normais de contato aumentam significativamente, você pode fazer uma fissura de fendilhamento ali no contato desse concreto, do elemento de fundação, né, com os chumbadores, tá certo? Então, do mesmo modo que a gente fez para a barra de cisalhamento, a força cortante que vai para os chumbadores vai ser a força cortante menos a parcela que é resistida pelo atrito, tá bom? É importante agora nos atermos a algumas considerações construtivas no caso de vocês considerarem que os próprios chumbadores vão resistir à força cortante, né? Então, algumas considerações práticas, dentre várias, né? A principal é essa daqui, é que os chumbadores, né? Vocês vão ter aquela porca, a contraporca, né? Vão ter a porca de nivelamento, a arruela aqui embaixo também. Só que a arruela especial que a gente usa, ela tem que ser soldada. Isso aqui é uma simbologia de solda, tá? Você lá no campo, na hora que você inserir a arruela, né, especial, você vai ter que fazer uma solda em todo o contorno dessa arruela, junto à placa de base. Então vai ter um filete de solda aqui, ó, em todo o perímetro, né, em todo o contorno dessa arruela,
em todo o contorno dessa arruela, você vai ter que fazer uma solda dela com a placa de base, que é para que essa arruela não se movimente horizontalmente e, portanto, permita que o permita que o chumbador fique realmente em contato com a arruela e é, não se permitam movimentações exageradas. Lembrem que a placa de base, ela possui um furo maior do que o furo padrão, né? Não é aquela folguinha simples de 1,5 milímetros que a gente já viu. É uma folga maior, em torno de 4 milímetros. Então, se a gente não soldar a arruela especial à placa de base, quando você aplicar a força cortante na placa de base, essa placa de base vai escorregar em relação ao chumbador e você vai ter um deslizamento ali junto ao seu elemento de fundação. Então não é interessante que a gente, ao contar com os chumbadores como elemento resistente ao cisalhamento, que a gente não solde a arruela especial. Então nessa simbologia que está aqui indicada, a gente tem uma solda do tipo filete, né? Uma solda do tipo filete. Ela é colocada em todo o contorno da arruela, certo? E terceira observação, ela é uma solda feita em campo. Essa bandeirinha, né, aqui, significa que essa solda é executada em campo. Então, após a montagem da placa de base, nivelamento, que todos os ajustes foram feitos, aí você vai lá e faz a solda em todo o contorno da arruela. Aqui no lado direito eu retrato uma figura, tá? Retrata uma figura do que aconteceria se você cisalhasse a placa de base e não fizesse a solda da arruela especial com a placa de base. Então o chumbador iria deslizar em relação à placa de base, já que a arruela não estaria soldada e o furo na placa de base é significativamente maior. Então o chumbador ele sofreria um deslizamento e você poderia ter ali um deslizamento da placa de base ali da ordem de 2 milímetros, enfim, algo dessa magnitude. Então a gente não quer que isso aconteça com relação às placas de base sujeitas à força cortante, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu acredito que esse vídeo ficou relativamente curto em relação aos anteriores, não sei dizer muito bem, né? Mas curtam, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas. Eu estou melhorando a questão estou tentando melhorar a questão da iluminação. Eu comprei aqueles ring light, né, para melhorar a iluminação aqui do meu rosto, mas por enquanto vocês vão me ver num ambiente meio com descontrole da luz, né, completamente descontrolado. Mas como eu tenho celeridade em apresentar os vídeos, eu vou fazendo à medida que eu tenho tempo, tá bom? Então, abraço e fiquem com Deus.